Olá, crianças! E hoje temos uma orientação para fazer a atividade de matemática nas páginas 46 a 49. E qual é o assunto que nós vamos estudar? Probabilidade e estatística. E o que é probabilidade e estatística? Probabilidade é a possibilidade, a chance real de que uma possibilidade possa ocorrer. Então, vamos tomar como exemplo o dado, ok? Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de lançarmos um dado e obter o número 4? E aí, vou lançar o dado e qual é a possibilidade, a probabilidade do número 4 sair? Vamos analisar? Aqui nós temos, observe só, eu peguei o lado certo do dado e coloquei aqui, ó, o lado com o número 1, porque esse meu dado é de números, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Quantas chances nós temos de que o número 4 possa sair? Nós temos uma chance. Então, é uma chance em 6. Então, nós temos a probabilidade de ocorrer do lado 4 sair uma única vez. Então, nós temos uma chance. Em quantas vezes? Gente, quantas vezes eu posso jogar o dado e sair o número 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o dado tem 6 faces. Então, a probabilidade é 1 em 6. Vamos praticar probabilidade na situação real? A sua turma tem 30 alunos, ok? Então, você vai entrevistar os seus colegas e vai analisar. Participe também, viu, da entrevista. E vai analisar o quê? Olha o primeiro passo que você vai fazer. Você vai perguntar qual disciplina eles gostam mais. Português, matemática, ciências, história ou geografia. Então, nós temos 5 disciplinas principais para realizar a entrevista. Anote o nome de cada colega entrevistado, certo? E a opção que ele escolheu. Por exemplo, você entrevistou a Adriel. A Adriel escolheu português. Então, você vai lá, coloca o nome de Adriel, coloca português. Terceiro passo, utilize o WhatsApp, ligações telefônicas para realizar a sua pesquisa. Monte um gráfico e envie no grupo da turma, certo? Observe o modelo que eu coloquei aqui para facilitar a vida de vocês. Modelo para montar o gráfico. Aqui nesse eixo você vai ter a quantidade de estudantes e aqui nesse eixo você vai ter as disciplinas. Então, digamos que 6 colegas escolheram português. Digamos que 10 escolheram matemática. E aí você vai colocando, bem bonitinho, viu, gente? Isso aqui faz feio assim, não. Bem retinho, bem legal. Com a régua, bem bonitinho, tá? E vai colocando as opções que você conseguiu na sua entrevista. Agora, depois que você montou seu gráfico, responda a estas perguntas. Qual é a probabilidade dos seus colegas escolherem ciências e de escolherem matemática? Quantos escolheram português? Quantos colegas você conseguiu entrevistar? Tá, gente? Então, conto com a atividade feita de vocês. Como podemos perceber, o assunto probabilidade e estatística, ele se baseia em dados, né? Em pesquisas, para montar gráficos, tabelas, fazer comparações. O livro nos traz um texto, uma pesquisa na página 46. Então, vamos começar fazendo a leitura desse texto. Fazendo pesquisa. Desde 1988, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério da Ciência e Tecnologia, monitora via satélite o desmatamento na Amazônia.
Para isso, 2 sistemas de monitoramento via satélite são utilizados. Um deles é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira, por satélite, utilizado desde 1988 para identificar visualmente as regiões de desflorestamento por meio de imagens de computador. O outro é o Sistema de detecção de desmatamento em tempo real, utilizado desde 2004, que mapeia mensalmente as áreas de desmatamento por degradação florestal. Trata-se de um levantamento ágil de identificação das áreas de alerta para as ações rápidas de controle de desmatamento. Fonte, Brasil, Ministério do Meio Ambiente, né? Aí nós temos a fonte embaixo do texto. Nós temos também imagens, né? Imagem obtida por satélite de desmatamento na floresta amazônica, ao norte do estado, no Mato Grosso, 2016, representado em tons avermelhados. Então, aí no livro, gente, onde tem esses tons avermelhados são as áreas que foram desmatadas. E temos também a outra imagem com fogo avança sobre a região do município de Apuí, Amazônia, em 2017. Vamos agora para a página 47, onde nós temos a questão 1. O que é que devemos ver aí, resolver nessa questão 1? Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Veja no gráfico as informações sobre o desmatamento ocorrido na Amazônia entre 2009 e 2017. Então, nós temos aí, ó, um gráfico. Qual é o título do gráfico? Desmatamento na Amazônia, 2009-2017. Aqui nesse eixo, nós temos a área desmatada em quilômetros quadrados. E aqui nesse eixo, nós temos o ano, né? Os anos referentes a esses dados aqui. Então, ó, 2009, a gente começa com 7.464 mil quilômetros quadrados. Em 2010, 7 mil quilômetros quadrados. Em 2011, 6.418 quilômetros quadrados. E assim, vocês vão fazendo a leitura do gráfico até chegar aqui em 2017. É bem parecido com o gráfico que eu propus a vocês na pesquisa. Então, vamos ver na letra A. Em que ano foi registrada a maior área desmatada na floresta amazônica? Você vai lá no gráfico e procura qual é o índice aqui, ó, que está mais elevado. E vai procurando em que ano foi, tá? Na letra B, o que aconteceu com o desmatamento na Amazônia entre os anos de 2010 e 2012? Então, você vem aqui, ó, entre os anos, gente, de 2010 e 2012. Em 2012, o que aconteceu? Houve um acréscimo, houve um decréscimo, ou seja, aumentou, diminuiu esse desmatamento durante esse período? O que será que aconteceu, hein? Para que essa modificação tenha sido tão gritante, ó, porque em 2010 começou com 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento, de área desmatada. Em 2012, estava com 4.571. Então, algo aconteceu. E agora eu fiquei curiosa para pesquisar e relembrar. Na letra C, em que ano foi registrada a menor área desmatada na Amazônia? Então, você vai lá no gráfico e pesquisa. Olha lá. Letra D. Qual é a diferença de área desmatada entre o ano de 2009 e o ano de 2017? Então, ele quer a diferença entre o ano inicial, certo, gente? Entre o ano inicial e o ano final, 2017, o ano final da pesquisa. Então, ele quer a diferença. Diferença, você vai fazer uma operação. Qual operação? Não posso dizer, senão praticamente dá a resposta. Na letra C, faça uma estimativa. O que é fazer uma estimativa? É você deduzir, imaginar deduzir assim, imaginar e deduzir através de dados, né? Observando os dados, o total de área desmatada na Amazônia em 2009 e 2017. Foi maior ou foi menor do que 50 mil quilômetros quadrados? Então, você vai aqui, ó, você vai fazer uma estimativa. Você vai, por exemplo, eu faria assim.
pegaria, arredondaria 7.000, mais 7.014, mais 6.000, mais 4.000, mais 5.000, que no caso 6.000, né? Aqui, 5.000, mais 6.000, mais 7. Eu ia fazendo de cabeça mesmo, sabe? Quanto daria isso aqui para ver mais ou menos minha estimativa. Se sairia maior ou menor do que 50.000. Aí, ó, depois, nessa questão C, na letra E, tem uma outra pergunta. Tem assim, ó, depois faça os cálculos e veja se sua estimativa se aproximou do valor real. Então, você vai chegar, vai pegar esses valores aqui, ó, vai pegar todos esses valores, certo? Todos esses valores aqui e vai somar para saber se a sua estimativa estava correta. Entendeu o que é para fazer? Se não entendeu, depois do vídeo faz uma ligação para a sua prosinha, para o seu professor e pergunta, tá? Vamos para a página 48. Na página 48, nós temos um outro texto, né, para se basear nas pesquisas, nos dados. Então, temos aí na página 48, falando de cidadania. A população indígena brasileira. A Constituição Federal Brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, representou uma importante conquista para os povos indígenas no Brasil. Reconheceu-se a necessidade de proteger os povos indígenas, assegurando-lhes direitos fundamentais como o respeito à identidade cultural. Além disso, assegurou o reconhecimento e a demarcação das terras ocupadas tradicionalmente por esses povos, procurando preservar suas formas de organização. Fonte de pesquisa, Fundação Nacional do Índio, Cidadania, Brasília, Distrito Federal, em 2018, disponível também no site da funai.gov.br. Então, nós temos aí as imagens, né? A imagem mais acima. Nós temos as crianças Guarani, Míbia, em momento de lazer, Biguaçu, Santa Catarina, em 2015. E abaixo nós temos aí indígenas Uará, pescam na lagoa. Piuilaga, em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2016. Gente, me peguei aqui nessa palavra, viu? Então, o que é que quer saber? Na primeira questão, pede o seguinte, que você pesquise quais são as principais comunidades indígenas no Brasil. Então, você vai lá, você pode pesquisar em livros, internet, certo? Para saber quais são as principais comunidades indígenas no Brasil. Vamos para a página 49. Então, deixa eu dar um zoom aqui e vamos ver o que é que diz a segunda questão. Em duplas, vocês podem fazer através do WhatsApp, viu, gente? Através de ligação telefônica. Estamos no ensino remoto, mas não estamos com as comunicações atrapalhadas, não. Tá liberado se comunicar. Em duplas, façam uma pesquisa sobre os povos indígenas brasileiros e respondam. Vocês acham que eles vêm conquistando o direito de exercer a cidadania? E aí, gente, como é que vocês acham aí que será que vai sair nessa questão 2 de resposta? Tô ansiosa para ver. Questão 3. Leia o texto a seguir e depois complete a tabela com os valores que faltam sobre a distribuição dos povos indígenas no Brasil. A Constituição de 1988 garante aos povos indígenas o direito de morar em suas terras ancestrais. Muitas dessas áreas são demarcadas e outras aguardam esse processo feito pelo governo. Os indígenas também podem morar em outros locais, como as cidades. Segundo dados coletados pelo Censo de 2010, a população indígena é de 896.917 pessoas. Então, vamos aí para a tabela População Indígena no Brasil, 2010. É o título dessa tabela. Aqui nós temos as regiões, temos o total por cada região, nós temos em localização do domicílio. Então, em terras indígenas, domicílio onde eles moram. Essa quantidade aqui mora em terras indígenas e essa quantidade de índios mora fora de terras indígenas, por exemplo, na cidade ou em fazendas, mas não em terras indígenas.
Então, vamos aqui. O que vocês perceberam que essa tabela ela está faltando algumas informações? Pois bem, vocês vão descobrir essas informações. Na letra A, pede o seguinte: a população indígena residente no Brasil localiza-se mais em terras indígenas ou fora delas? Quantos indígenas? Só que para isso, gente, para responder essas questões, vocês têm que primeiro resolver algumas continhas aqui na tabela. Por exemplo, deixa eu explicar a vocês. Na região norte, temos o total de 342.836 índios. 251.891 moram em terras indígenas. Quantos moram fora de terras indígenas? Como é que você vai descobrir? Você tem o total. Retirando essa quantidade aqui do total, você vai encontrar essa. Então, que operação eu tenho que fazer para retirar essa daqui do total? A operação da subtração, não é isso? Na região Nordeste, nós temos aqui, ó, 232.739 índios, certo? Na região Nordeste. Quantos moram em terras indígenas? Não tem essa informação, mas tem quantos moram fora de terras indígenas. Então, é só você fazer a diferença entre elas. Tirar isso aqui, o que vai sobrar, o resto, né? Vai ser justamente a resposta. Então, faça aí outra operação de subtração, fica a minha dica. Na região Sudeste, nós temos aqui, ó, 99.137 índios. E não temos aqui a informação de quantos moram em terras indígenas, mas temos a informação de quantos moram fora de terras indígenas. Então, você pega esse valor, menos essa quantidade aqui, e você vai descobrir essa. Vamos para a região sul. Eita, na região sul, falta justamente o total. Como é que eu vou descobrir o total? Eu vou pegar os que moram nas terras indígenas, os que não moram nas terras indígenas, vou fazer uma operação e vou descobrir. Essa eu não vou dizer, vou esperar a resposta. Centro-Oeste, nós temos o total geral de todos e temos aqui, ó, quantos moram em terras indígenas. O que é que eu faço para descobrir esse aqui? E depois disso tudo, você vai responder a letra A, a letra B e a letra C. Vamos aqui, ó. A população indígena residente no Brasil localiza-se mais em terras indígenas ou fora delas? Quantos indígenas? Então, você vai ter que preencher aqui para saber, né, se tem mais nas terras indígenas ou fora das terras indígenas. E qual é, não é isso? Quantos indígenas tem? Qual região possui maior população indígena e a menor? Então, do mesmo jeito, para você saber, ainda falta essa informação aqui, para você saber qual é a maior, a região que tem a maior quantidade de índios. E a região que tem a menor quantidade de índios também. Tem que descobrir a região sul logo. Letra C. Na região onde você mora, né? Nós moramos aonde, gente? A população indígena tem índios aqui na nossa região? Você conhece alguma reserva indígena perto de onde você mora? Nós temos, gente, não é assim tão próximo dentro da cidade, lógico, mas nós temos. Pergunta aí aos familiares, pesquisa na internet que dá para você descobrir aqui a nossa resposta, viu? Um abraço e façam a atividade direitinho que eu aguardo vocês na correção. Beijos!